Tem dias em que o corpo até deita, mas a mente continua correndo, como se ainda estivesse em pé. Os olhos se fecham, o quarto fica em silêncio, mas por dentro os pensamentos não dão trégua. Um lembra do que ficou pendente, outro antecipa o que pode dar errado amanhã, outro revive algo que já passou, e quando você percebe, o cansaço virou ansiedade, e a noite que era para descansar virou mais um campo de batalha interno. Talvez você esteja assistindo isso exatamente agora, buscando um jeito de silenciar essa avalanche de pensamentos sem precisar lutar contra eles o tempo todo. E o mais difícil é que quanto mais você tenta controlar a mente, mais ela parece escapar. Você respira fundo, muda de posição, tenta pensar em outra coisa, mas o peso continua ali. E em silêncio nasce aquela pergunta que quase ninguém fala em voz alta. Será que Deus vê esse turbilhão dentro de mim? Porque por fora muita gente acha que está tudo bem, mas por dentro só você sabe como é conviver com a ansiedade, com a mente acelerada, com esse barulho que não desliga. Talvez você não esteja procurando uma resposta complicada agora. Talvez tudo o que você queira seja alguns minutos de alívio, um respiro verdadeiro, um lugar seguro onde você possa simplesmente soltar o que está pesado demais para carregar sozinho. E é justamente aqui que algo começa a mudar, porque existe um convite bíblico que não exige força nem explicação longa, apenas entrega. E antes de entrarmos nisso, é importante entender por que a mente se agita tanto e o que realmente faz ela começar a desacelerar por dentro. Imagina que a sua mente é como um quarto onde todas as luzes ficam acesas ao mesmo tempo. Cada lâmpada representa um pensamento, contas, preocupações, lembranças, medos, responsabilidades, expectativas. Sozinha, cada luz não incomoda tanto. Mas quando todas estão ligadas juntas, o ambiente fica quente, cansativo, difícil de permanecer. É assim que muita gente vive por dentro. Não é um problema só, é o excesso. Não é um pensamento específico, é a mente que não desliga, que não encontra o interruptor. Agora pensa em algo simples. Quando você quer descansar um ambiente, você não discute com a luz, você não briga com ela, você apenas apaga. E é exatamente aqui que muita gente se perde espiritualmente. Tentam discutir com os pensamentos, controlar um por um, vencer cada medo com força própria. Só que a Bíblia nunca nos ensinou a vencer a ansiedade pelo confronto direto. Ela nos ensinou o caminho da entrega. Lançar, soltar, colocar sobre Deus aquilo que pesa demais para ficar dentro da mente e do coração. A ansiedade funciona como uma mochila invisível cheia de pedras. Enquanto você anda, até dá para suportar. Mas quando para, quando deita, quando o silêncio chega, o peso aparece com mais força. E o convite de Deus não é para você aprender a carregar melhor essa mochila, e sim para tirá-la das costas. Não porque você é fraco, mas porque nunca foi criado para carregar tudo sozinho. Existe um descanso que não começa no sono, começa na confiança. E quando essa confiança começa a se formar por dentro, algo muito sutil acontece na mente. Ela não silencia de uma vez, mas começa a desacelerar, como um rio que deixa de ser corredeira e vira corrente mansa. E é justamente essa transição do controle para a entrega, da tensão para o descanso interior, que abre espaço para algo ainda mais profundo. Algo que não depende do esforço da sua mente, mas existe um momento muito específico em que a oração deixa de ser apenas um pedido e se transforma numa troca. Não é quando tudo se resolve, não é quando a resposta chega, mas quando você para de explicar demais para Deus e começa a confiar mais. A grande troca acontece quando você percebe que não precisa convencer o céu da sua dor. Ele já conhece e decide, conscientemente, colocar essa dor nas mãos certas. Muita gente ora tentando aliviar a ansiedade, mas continua segurando o controle por dentro. Pede paz, mas mantém o coração em alerta. Fala com Deus, mas não descansa nele. E é aí que a mente continua acelerada.
A Bíblia nos mostra que a paz não vem depois que tudo se encaixa. Ela vem quando você escolhe entregar antes. Quando você diz, mesmo sem sentir, eu não dou conta sozinho, então eu entrego. Esse é o ponto de virada. Não é passividade, é confiança ativa. Entregar não significa ignorar os problemas, significa mudar quem carrega o peso. E quando essa troca acontece, quando a ansiedade sai do centro e Deus ocupa esse lugar, algo começa a mudar por dentro. O corpo ainda está cansado, a situação ainda existe, mas o coração já não está em guerra. A respiração fica mais profunda. Os pensamentos começam a perder força e aquele ruído constante na mente começa a dar espaço para um silêncio que não assusta, mas acolhe. Essa paz não é ausência de pensamentos, é presença de cuidado. É saber que, mesmo sem todas as respostas, você não está sozinho no processo. E quando essa entrega é feita de forma sincera, sem fórmulas complicadas, Deus começa a agir não só na situação externa, mas no lugar mais profundo, na forma como você sente, reage e enfrenta o que vem pela frente. E é justamente aí que a palavra deixa de ser conceito e começa a se tornar experiência viva. Quando a Bíblia diz para lançar sobre Deus toda a ansiedade, ela não está falando de um conceito abstrato, mas de algo vivido na prática por pessoas reais. Pedro escreve isso porque conhecia muito bem o que era uma mente que não desligava. Ele viveu dias de medo, noites de culpa, pensamentos acelerados depois de negar Jesus. Não era um homem frio ou distante da emoção. Era impulsivo, intenso, cheio de conflitos internos. E mesmo assim, foi justamente ele quem aprendeu que a ansiedade não se vence pela força da mente, mas pela direção do coração. Em um dos momentos mais tensos da sua vida, Pedro tenta resolver tudo sozinho. Age por impulso, fala antes de pensar, reage com medo. Mas depois da ressurreição, algo muda. Jesus não o confronta com dureza, não exige explicações longas, não pede promessas grandiosas. Ele faz perguntas simples, restaura aos poucos e devolve a Pedro um lugar de paz interior. É nesse processo que Pedro aprende que carregar tudo sozinho só aumenta o peso, enquanto entregar traz alívio. A fé dele amadurece quando ele entende que Deus não se assusta com o caos interno. Ele entra nele para organizar por dentro. Esse é o ponto em que o texto bíblico deixa de ser apenas um versículo bonito e começa a conversar diretamente com a nossa vida. Porque, assim como Pedro, muitas vezes a nossa ansiedade nasce da tentativa de controlar o que foge do nosso alcance. A mente gira, repete cenários, antecipa dores, mas o coração ainda não entregou de verdade. E quando Pedro escreve lancem, ele usa uma palavra que significa jogar fora, tirar de cima, descarregar de uma vez. Não é segurar um pouco e dividir, é soltar. Quando você percebe isso, começa a entender que a oração não é sobre explicar demais, mas sobre confiar mais. Não é sobre repetir palavras, mas sobre mudar de lugar aquilo que está pesando por dentro. E esse movimento simples, quase silencioso, é o mesmo que transforma um texto antigo em uma experiência atual, viva, pessoal. Porque ainda existe um passo seguinte nessa caminhada que muita gente ignora. Talvez uma das maiores barreiras para silenciar a mente não seja a ansiedade em si, mas a ideia que a gente cria sobre como a oração deveria ser. Muita gente acredita que, para orar de verdade, precisa encontrar as palavras certas, o tom certo, o momento perfeito. E enquanto tenta organizar tudo isso por fora, o coração continua pesado por dentro. Essa crença cria distância, porque transforma a oração em algo difícil, técnico, quase inacessível, justamente quando ela foi pensada para ser simples, direta e viva. A Bíblia nunca apresentou a oração como um discurso elaborado, mas como um encontro. Um lugar onde você chega do jeito que está, com pensamentos confusos, emoções misturadas, sem precisar editar o que sente.
Quando Pedro fala sobre lançar a ansiedade, ele não descreve um método complexo, apenas um movimento sincero de entrega. Isso muda tudo, porque no fundo, Deus não está esperando frases bonitas. Ele está atento ao que ainda não foi dito, ao que está preso na mente, ao que o corpo sente quando a noite chega e o silêncio amplifica os pensamentos. E é aí que muita gente se surpreende. A oração mais poderosa, muitas vezes, começa com poucas palavras, ou até sem nenhuma. Um suspiro, um pensamento entregue, um pedido simples feito no meio do caos. Não é a quantidade de palavras que traz paz, mas a direção delas. Quando você para de tentar controlar o processo e apenas se permite estar diante de Deus, algo começa a desacelerar. A mente não silencia porque foi forçada, mas porque finalmente encontrou um lugar seguro para descansar. Essa simplicidade quebra uma expectativa antiga e abre espaço para uma experiência nova, mais leve, mais real. E quando você percebe isso, entende que a oração não precisa competir com os pensamentos acelerados. Ela atravessa eles. E existe um momento específico em que essa entrega deixa de ser apenas entendimento e se transforma em prática viva, conduzida passo a passo. Agora, se fizer sentido para você, respira fundo comigo por um instante. Não precisa mudar nada por fora, só acompanha por dentro. Enquanto você escuta, pode ir repetindo no seu coração, do seu jeito, no seu ritmo. Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Então, comece dizendo assim, com simplicidade: Deus, minha mente está cansada. Se essa frase descreve você hoje, deixa ela ecoar aí dentro. Os pensamentos não param, as preocupações se acumulam e eu sinto esse peso que não sei mais como carregar. Não precisa correr. A oração não tem pressa. Agora, pouco a pouco, vai entregando. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, como tua palavra diz. Mesmo que pareça difícil, mesmo que a mente ainda esteja acelerada, apenas declare isso. Eu não consigo controlar tudo, mas escolho confiar. Se vierem imagens, lembranças ou medos, não lute contra eles agora. Apenas diga, eu coloco isso nas tuas mãos. Um por um, pensamento por pensamento, como quem solta algo pesado no chão. Segue comigo mais um pouco. Espírito Santo, acalma o que está agitado dentro de mim. Se o coração estiver apertado, reconhece isso também. Eu não quero fugir do que sinto. Eu quero ser cuidado. Permita-se pedir. Guarda minha mente, protege meus pensamentos, traz descanso onde hoje só existe ruído. E mesmo que o silêncio ainda não tenha chegado por completo, confie que algo já está acontecendo. Agora, deixa essa verdade te envolver. Deus cuida de mim. Repete isso, ainda que em pensamento. Deus cuida de mim. Não como uma frase automática, mas como uma âncora. Cada vez que a ansiedade tentar puxar sua atenção, volta para isso. Eu não estou sozinho. E permanece aí por mais alguns segundos, nesse lugar de entrega, porque existe uma paz que começa de forma quase imperceptível, mas vai se expandindo. E é a partir dela que algo ainda mais forte vai ser liberado. Agora, com essa entrega já acontecendo por dentro, eu quero que você declare comigo, não como quem repete palavras vazias, mas como quem escolhe uma direção nova para a mente e para o coração. Mesmo que a ansiedade ainda tente falar alto, você pode falar mais alto que ela. Diga assim, no seu ritmo: hoje eu não sou governado pelo medo, eu sou sustentado pela paz de Deus. Minha mente não é um campo de batalha sem controle, ela está sendo alinhada pela verdade. Eu declaro que pensamentos acelerados não têm mais autoridade sobre mim, porque eu escolho lançar toda a minha ansiedade diante de Deus. Continue comigo. Eu declaro que o descanso não é um prêmio distante, é uma promessa acessível. Mesmo em meio às pressões, eu recebo clareza. Mesmo em dias confusos, eu recebo direção. Aquilo que antes me paralisava agora começa a perder força, porque a presença de Deus ocupa o espaço onde havia ruído. Eu não preciso prever tudo, eu não preciso controlar tudo, eu preciso confiar. E hoje
eu confio. Se identifica com isso? Então, afirma mais uma vez: minha mente está sendo renovada, meus pensamentos estão sendo guardados, meu coração está aprendendo a descansar. Eu declaro que a ansiedade não define quem eu sou, nem determina como será o meu dia. A paz de Deus está se estabelecendo pouco a pouco, pensamento por pensamento, respiração por respiração. E mesmo que o processo continue, eu sigo em frente com esperança, porque algo já mudou dentro de mim, e isso abre espaço para o próximo passo que vem a seguir. Agora, deixa eu te trazer isso para o chão da vida, para algo simples, possível, que você consegue praticar mesmo nos dias em que a mente ainda tenta correr na frente. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre pequenos movimentos que vão ensinando o coração a descansar. A primeira coisa é criar pausas intencionais ao longo do dia, mesmo que sejam breves. Antes de responder uma mensagem, antes de tomar uma decisão, antes de deitar a cabeça no travesseiro, respira fundo e entrega conscientemente aquele pensamento que está mais pesado. Não precisa de palavras bonitas, basta reconhecer: isso está me sobrecarregando, e em seguida lançar essa ansiedade nas mãos de Deus, como a palavra nos ensina. Outra prática simples, mas poderosa, é vigiar o que alimenta a mente. Quando você percebe que está ruminando cenários, notícias ou lembranças que aumentam a ansiedade, escolha interromper esse ciclo com algo que gere paz. Um versículo lido em voz baixa, uma música que acalme, ou até o silêncio intencional por alguns minutos. O silêncio, muitas vezes, é o lugar onde Deus reorganiza os pensamentos. E junto disso, observe como você fala consigo mesmo. As palavras que você repete internamente podem curar ou ferir. Trocar frases de medo por declarações de confiança não muda tudo na hora, mas muda a direção do coração. E aos poucos, quase sem perceber, esses micro-hábitos vão criando um novo ambiente interno. A mente começa a entender que não precisa estar em alerta o tempo todo. O corpo aprende a relaxar. E a fé deixa de ser apenas algo que você ouve para se tornar algo que você pratica no cotidiano. É um treino diário, gentil, sem culpa, sem cobrança excessiva. E é justamente nesse ritmo simples que algo mais profundo começa a se formar por dentro, preparando o terreno para o que ainda vamos tocar a seguir. E talvez agora seja o momento de transformar tudo isso em algo vivo, compartilhado, porque fé também cresce quando a gente caminha junto. Se essa oração falou com você, se alguma parte tocou uma área sensível do seu coração, não guarda isso só para dentro. Escreve nos comentários uma palavra simples, algo como "eu entrego" ou "Deus cuida de mim", não como uma fórmula, mas como um gesto de fé consciente. Quando você escreve, você não está falando apenas para mim, está declarando diante de Deus e se conectando com outras pessoas que estão passando por lutas parecidas. E se você conhece alguém que anda com a mente acelerada, carregando ansiedade, noites sem descanso ou pensamentos que não dão trégua, compartilha esse vídeo com carinho. Às vezes a oração que alguém precisa não vem de um púlpito, mas de um link enviado na hora certa. Aqui a gente constrói uma comunidade de oração simples, real, sem máscaras, onde cada comentário é uma semente de encorajamento e cada testemunho silencioso fortalece outro coração cansado. Fica por aqui, participa, se envolve, porque o que estamos construindo não é só um vídeo, é um espaço de refúgio espiritual. E ainda há algo importante para aprofundar, algo que conecta tudo isso com o que vem a seguir, preparando o coração para um próximo passo ainda mais sensível e necessário. Talvez, enquanto você escuta tudo isso, já esteja percebendo que silenciar a mente não é apenas sobre ter um momento de alívio, mas sobre aprender um novo jeito de atravessar os dias. Não é mágica, não é negação da realidade. É um processo espiritual em que Deus vai, pouco a pouco, ensinando o coração a não reagir no susto, a não entrar em pânico diante de cada pensamento que surge. A ansiedade perde força
quando a alma entende onde pode descansar. E esse descanso começa antes mesmo das circunstâncias mudarem. Muitas vezes, o barulho interno não vem só dos problemas atuais, mas de histórias antigas, de feridas não resolvidas, de medos que se acumularam com o tempo. E quando a mente finalmente desacelera, mesmo que por alguns instantes, algo se revela com mais clareza. Existem áreas do coração que pedem um cuidado mais profundo, uma entrega mais específica, uma oração ainda mais direcionada. É como se Deus estivesse preparando o terreno, acalmando a superfície, para tocar em algo que normalmente fica escondido sob a correria dos pensamentos. E é exatamente aí que essa jornada continua, porque há um próximo passo que aprofunda ainda mais esse descanso interior, trazendo luz para aquilo que pesa em silêncio e ensinando como permanecer firme mesmo quando as emoções tentam voltar ao controle. A gente vai entrar nisso aos poucos, com sensibilidade, permitindo que cada etapa construa a próxima, sem pressa, mas com intenção.